como foi esse processo? O senhor veio com cursos técnicos, a parte de agropecuária, né, e qual foi o momento que o senhor pensou em ser militar? Cara, como eu te falei, eu não queria voltar mais para o interior, né, cara. E eu tinha que me safar, porque o meus mora o meu às vezes eu passava um final de semana com meus 2 irmãos mais velhos, né, o Marcos e o Ronei. Caras que me bancavam, eu estava no colégio agrícola, era integral, eu queria uma graninha a mais, eu tinha que me safar lá, cortar a grama dos professores, aquela conversa toda lá, podar umas árvores, mas era basicamente meus irmãos que me bancavam. E lá no colégio agrícola tem 3 castas, né, cara, pelo menos tinha na época. Era o primeiro, segundo, terceiro ano, que a gente chamava. Era o bicho, o pipoca e o finalista. É o primeiro, segundo, terceiro ano. Eram castas ali, você era primeiro ano, tu nem olhava para o terceiro ano, para o finalista. O finalista, ele se achava um deus. E o ex-aluno, ele tinha certeza que ele era Deus. E foi um ex-aluno desse aí, é o segundo melhor boxeador lá do colégio agrícola. Eu conheço o cara pelo apelido, né? Muito digno o apelido. Vou tentar me lembrar o nome dele aqui no decorrer. Mas o cara apareceu lá na hora do almoço desse, vestido de bege, né, cara? Aquela farda estranha, pô. Aquele chapéu diferente de tudo que a gente já tinha visto. Pô, eu fui lá, porra, curioso, fui lá perguntar dele, né, cara? Sim. O que é isso aí? Ele falou, cara, não vou nem te explicar porque tu não vai conseguir, não. Pô, aquilo foi ao mesmo tempo que foi um balde de água fria, foi um chute dos Países Baixos, né? Porra, que esse maluco pensa que é, porra? Melhor do que eu. Então aquilo ali me feriu meus brios, né, cara? E motivou E também, né. motivou, né? Porque, pô, eu achei interessante. Aí depois a gente conversando com os demais, que tinha outros lá, né? Pô, vou chamar o cara de apelido e o cara não. Vou lembrar o nome, desculpa. Então a gente conversando, aí ele conversou, pô, mostrou o que que era e tal, pô, fuzileiro naval, força de elite da Marinha. Aí foi empolgando, né, cara? Eu vi que era aquilo que eu queria como motivo para não voltar para Codajás, cara. Sim. Vou sair daqui e vou me inscrever para fazer o concurso para fuzileiro naval. Me inscrevi lá para fazer o concurso para fuzileiro naval. Graças a Deus, também logrei êxito, né, cara? Porque, como eu te falei, as escolas eram de um nível altíssimo. Tanto é que se você reprovasse um ano, você nem você não tinha o direito de refazer. Reprovou no primeiro ano, você vai embora, nego. Reprovou no segundo ano, você vai embora. Era uma coisa séria, né. Porra, extremamente, altamente profissional, cara. Tem um, tem grandes mestres ali, né? A gente chamava os professores de mestre. Nossos mestres ali eram respeitados como se Deus fosse. Não é esse desrespeito que tem hoje com os professores, né, cara? Apanham em É, sala de aula. é aviltante você ver um aluno faltar com respeito. Eu me lembro quando eu era moleque, meu maior medo era que a minha mãe encontrasse a minha professora, velho. Velho, se a minha professora dissesse, Jerusa, o Ronaldo não ficou sentado, velho. Minha Era uma mãe, surra em minha casa, mãe né. tinha 1,54 m de puro ódio, meu amigo. Pensa numa baixinha, que era dois extremos. Ela era extremamente amorosa, mas o pau cantava. E lá em casa a gente tinha uma modalidade fantástica lá em casa. Era 5. Ninguém apanhava sozinho, velho. Era fila. Então todo mundo viajava, todo mundo. Ninguém larga a mão de ninguém, pô. Se um aprontasse, apanhava os 5. Acho que ela inventou o socialismo lá naquela hora lá, né? Então a baixinha era puro ódio. Então a gente ficava ali pianinho mesmo, né, cara? É, respeito, respeito e respeito. Jamais passaria na cabeça de alguém desrespeitar seus mestres. Então, cara, eu e um outro amigo meu, né, cara, Nailson, que faleceu aí, Deus o tenha, em bom lugar, meu irmão. É, nós fomos fazer as provas, né, cara? Pô, aí eu, graças a Deus, não tô contando isso como para me exaltar, mas, pô, fui primeiro colocado. Pô, isso aí já me deu uma moral.
Sim, E me atrapalhou também, né, cara? Me atrapalhou muito. Então eu fui fazer esse concurso, passei no concurso, né, sim. e estava muito bem fisicamente também. Eu tenho um amigo meu que até hoje a gente mantém contato lá de Itacoatiara, o Nailson, maluco, as pernas do cara começam embaixo das axilas, pô. Duas pernadas Duas dele já tava pernadas do outro dele, lado. o cara corria gigante. Ele foi o meu coelho, né? Então nós fomos os melhores corredores lá, né? Então eu tava tinindo, né, cara? Tava muito, muito empolgado. E tu vai criando gosto, vai tendo aquele sentimento de irmandade ali. Foi assim que eu comecei, cara. Eu posso te dizer que eu dei muito azar na Marinha, mas também dei muita sorte. Eu te falei, eu saí do colégio agrícola e fui morar com meus dois irmãos. Pô, o nosso picado lá, meu amigo, era a base de churrasquinho de gato e refrigerante Baré, pô. Quem cozinhava, meus irmãos trabalhavam o dia todo, ainda estudavam à noite, pô, tentando tirar o segundo grau, tirando porra toda, que hoje em dia qualquer maluco tira a faculdade. Antigamente o bizu, o ápice que tu podia Era o conseguir segundo era o segundo grau. grau, pô. Hoje em dia quem tem segundo grau é analfabeto. Até a Tá? faculdade, Pois né? é, hoje em dia a faculdade é o nível de segundo grau É. antigamente, né? Então o segundo grau era fantástico. Então meus irmãos, pô, meu irmão trabalhando ali, cara, era pra gente se apresentar em fevereiro. Sim. A turma ia se apresentar em fevereiro. 7 de fevereiro, se eu não me engano. Um dia antes eu baixei o hospital com estafa. Um dia antes de me apresentar. Caraca. Baixei o hospital, eu corria muito, treinava muito e não me alimentava, pô. Comia churrasquinho de gato e uma água, um baré ali, um refrigerante que nós temos aqui, né? Sim. Então, eu tive uma estafa. Aí só que Deus ajuda, né, cara? Postergou um mês a apresentação. A minha turma ia ser a segunda turma a ser formada em Manaus. Até então, as turmas que vinham servir no grupamento, hoje batalhão, primeiro batalhão de operações ribeirinhas, o melhor do mundo, não tenham dúvida disso. Então, postergou um mês. Quando postergou um mês, chegar a se apresentar 7 de março, pô, já estava inteiro, já tinha me recuperado, né, cara? Então, para mim, cara, lembro como se fosse hoje. Para mim é nítido na minha cabeça. O dia que eu entrei naquele portão ali, 7 de março de 1990. 7 de março de 1990, eu estava fazendo 4 anos de idade exatamente nesse dia que eu tenho esse privilégio de fazer aniversário junto com o CFN. Eu estava fazendo 4 anos e o senhor estava se apresentando no batalhão hoje, né? Batalhão de Operações Ribeirinhas. E como foi para o senhor, comandante? Esse baque de sair da vida civil e entrar pro militarismo? Cara, você se adapta na sua vida. Você vai criando teus valores, você vai lapidando teus valores no meio onde você vive. Você é fruto. Tem uma teoria aí que você é a Sim, média das 5 pessoas mais próximas. sim, E quando eu tive a oportunidade de ter grandes instrutores, né? Na época era o Sargento Clementino, Sargento Josué, sim. Cabo Mota, Cabo Marinho, e um cara que até hoje está na minha vida, né, cara? Que é o Elias Andrade Macedo Filho. Esse maluco eu tenho uma relação de ódio e de amizade com ele, como todos os instrutores, né, Sim, cara? sim. A gente sempre tem essa relação de amor e ódio com os nossos instrutores. Mas esse cara, para mim, foi o norte. Se quiser contar depois alguma coisa nossa ali, tu vai ver que ele era um Sim. cara excepcional. Ele foi Cearense, instrutor do cearense, foi recrutamento. instrutor de recrutamento. Então, para ter uma ideia, ele era Sargento Andrade o nome dele, mas no nosso meio lá o apelido dele era Satanás. Então, Gente boa, gente gente boa. A boa. mãe dele chamava ele de meu filho. Senhor Andrade, minha continência para o senhor, agora comandante Andrade. Ele foi também auxiliar, comandante Andrade. Ao mesmo tempo que eu presto a continência ao senhor, gostaria de prestar continência para todos os meus instrutores. Nós temos uma relação muito boa de respeito, de amizade.
tem admiração por aqueles que nos formaram, né, cara? E você tá ali, você tem um propósito. E você entende tudo depois que você passa do lado áspero da prancheta para o lado liso, né? Ela diz que é muito ruim a Sim. prancheta ali do instrutor, né? Mas o cara que está do lado liso também, no sofre também, ele faz um curso junto. Você vai entender isso mais tarde. Então, eu entrei na escola de recruta. E tem um negócio engraçado. A minha mulher, ela costuma dizer que eu tenho grandes oportunidades de ficar calado, mas eu perco todas elas. E Sim. numa dessas, no primeiro dia lá, né, cara, de recrutamento, meu irmão Marcos tinha me dado um reloginho Iron Man, né, para me ajudar lá no curso e tal. Aí, acidentalmente, o meu braço foi parar embaixo do boot do então Cabo Marinho, né, cara? Acidentalmente, né? Acidentalmente lá e estragou o meu relógio, né? Aí, hoje, o suboficial Mota, um abraço, meu irmão, chegou para mim e disse: Boy, maldito, se você chegar ao final do curso, eu vou te dar um relógio para substituir essa goiaba aí que quebrou aí. Eu, porra, excelente oportunidade de ficar calado, né, cara? Não, desperdicei ali. Falei, acho que foi uma das frases mais infelizes da minha vida, né? Falei, seu Cabo, não precisa me dar não, que eu vou ser primeiro colocado do curso, vou ganhar um relógio. Porra, velho. Aquilo ali, Mandou para ele. mandei para ele. A partir daí, a minha vida se transformou no inferno. Tudo para corroborar pro seu 01, né? Pô, aí a partir dali foi inferno, né, cara? Aí ele só fez o certo. Aí o 01 aqui, ó. Mano, É bom que ficou ali sem ser visto, notado. cara, os caras tocaram fogo na minha moita e tocavam fogo toda hora, velho. Então, o curso, né? O curso você tem que aparecer para os instrutores no dia da formatura. Sim, Esse, sim. esse é o É o bizu. melhor, é o bizu. Chegar ali no dia da formatura, ô aluno, tá por aqui? Tava aí, chefe. Mas eu não, né, cara? Aquelas oportunidades de ficar calado eu perdi. E a partir disso aí foi um inferno, né? Fui o 01 do concurso e eu era o 04. E tinha 3 soldados do exército que fizeram também Sim. concurso com a gente, né? Então eu tava ali na moita e tal, eu era o 04. Maluco, os 3 caras desistiram na primeira semana, velho. Os caras do exército desistiram na primeira semana. Aí eu fiquei a ser 01. Era 04, mas era o mais antigo da turma. Aham. Velho, aí juntou a arrogância da minha fala com a função de mais antigo. Aí, velho, foi 4 meses de choro e ranger de dente. Mas, cara, tudo foi válido, né? Graças a Deus, tudo foi válido. Não tenho rancores, não tenho sequelas, né? E respeito muito os meus instrutores. Você, para ser instrutor, dedicação absurda. O aluno termina o curso e o aluno vai embora. Corta o cordão umbilical com o instrutor. O instrutor não. Tu é responsável por aquele cara que ele formou pelo resto da vida, mano. Exatamente. Pô, quem foi que te formou, mano? Pô, tá fazendo essa cagada aí, o instrutor sabe disso? Então tudo é cobrado do instrutor. Pô, e meus instrutores são, cara, excepcionais. Excepcionais. Esse cara, esse tal de Elias Andrade Macedo Filho, Sim. Hugo Satanás, ele era um cara excepcional, cara. Um conhecimento absurdo, um preparo físico absurdo. E era aquele cara que ninguém colocava ele para baixo. O cara tirador, violento, foi meu instrutor de tiro. Sim. Graças a Deus eu dei sorte, fui o melhor atirador. Ali, né, cara? Tava ali. Concluí ali o curso, para mim foi uma coisa maravilhosa, né, cara? Porra, tu foi recruta, sabe? A sensação de você ter a divisa colocada. Nossa, excepcional. Sim. E o soldado fuzileiro naval, ele é diferenciado. O soldado fuzileiro naval, ele acha que ele é um super-homem. Não tem missão, não, velho. Fala assim, o cara olha assim, diz, se o cara dissesse,
Sobe na caixa d'água e voa, Navão. Ele vai Deixava fazer. até as caixas d'água fechadas pra gente não fazer isso, pô. Então, isso é fruto do trabalho dos nossos instrutores. Então, para mim, foi um momento maravilhoso. E a minha mãe não foi para minha formatura do meu segundo grau, né? Cara? A mãe não foi. Mas ela foi para minha formação, para minha formatura. Ela que colocou a divisa no meu braço. Então, é uma lembrança muito viva, né? Minha mãe colocou a minha divisa. Não posso decepcionar. Para mim foi maravilhoso. Cara. Maravilhoso mesmo. E o senhor já representou bem sendo 01, né? Não, mas eu não fui o 01. Fui o 01 do concurso. Do concurso. Fui o melhor atirador e até hoje uma questão muito minha com o soldado filho aí, meu irmão pra cacete. Narigudo, um beijo pra você. É o Alf, aquele narizão, né? Sim. Ele foi o primeiro, foi o melhor atleta, eu fui o segundo melhor atleta. Só que aconteceu uma porra comigo, me tirou o primeiro colocado, né? Eu só vim saber anos depois. E antigamente você tinha as tuas notas, e no final era feita uma fórmula que entrava o conceito com um peso muito grande.